Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Você está pronto para receber uma porção da palavra essa noite? Nosso tema do mês é servindo por amor. Servindo por amor, não é? E quantas coisas a gente pode falar sobre isso, sobre esse servir por amor. Mas a primeira coisa, queridos, que eu quero que você, essa noite, faça intencionalmente. Eu estou instalando. Que a gente faça intencionalmente, você veio para cultuar, não é assim? Essa igreja é um luxo, essa igreja tem gente bonita, cheirosa, tem gente comunicativa, tem gente inteligente, tem gente de tudo quanto é jeito aqui, não é verdade? Mas eu também sei que você veio cultuar. E quando a gente veio cultuar, a gente tem que cultuar em espírito, alma e corpo. Seu corpo está aí. Seu espírito está aí, mas é importante que a sua alma também esteja aí, não é? Porque o culto é espírito, alma e corpo. Então, ancora a tua alma naquilo que vamos conversar essa noite. Mas algo que o Senhor colocou no meu coração é que essa noite é uma noite de levantar pessoas. É uma noite de levantar dons e talentos que estão adormecidos. É uma noite de derramar da parte do Senhor, refrigério na vida daqueles que estão sobrecarregados. Porque, queridos, de fato, nossa igreja é uma igreja grande, mas é uma igreja que tem muitas pessoas que já estão envolvidas no serviço. E pessoas que servem de todo o coração. Pessoas que não medem esforços para estar aqui servindo ao Senhor com seus dons e talentos. Mas como nós temos muita gente, mais ou menos 1.500 pessoas membradas nessa igreja, nós temos aproximadamente 400 a 500 trabalhadores nessa igreja. Então você percebe que tem 1.000 pessoas aí que esses 500 precisam assistir, que esses 500 precisam ajudar e socorrer e servir. Então, é claro que esses que já servem também vão passar por momentos de estarem sobrecarregados. Então, eu creio que o Senhor, essa noite, Ele quer trazer refrigério na nossa vida. Mas Ele também quer levantar dons e talentos que estão adormecidos. Porque, queridos, não faz sentido você vir para Jesus. E claro que isso já é maravilhoso, não é? Você ser salvo em Cristo Jesus é maravilhoso, porque não só você tem um futuro vindouro na presença de Deus eternamente, mas você também tem o modus operandi desse futuro vindouro, desse relacionamento com Deus, que você pode usufruir aqui na terra. Então você tem não só a salvação, mas você também tem o senhorio de Cristo, que te permite você usufruir do céu na terra, não é? Como a oração que Jesus nos ensinou, a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. É trazer o reino para a terra. E isso é maravilhoso. Só que, além de tudo isso, também temos um comissionamento. E nesse comissionamento, nós temos também que olhar para o mundo. E servir não só na igreja local, mas servir também aqueles que não conhecem Cristo ainda. Então tem muitas formas de serviço. E Deus nos comissiona. Estamos comissionados desde o ventre materno a um chamado. A algo que nós vamos florescer no reino de Deus. Porque não faria sentido, queridos, a gente estar nessa terra, nesse tempo aqui, nessa dispensação, somente para comer, casar, ter filho, trabalhar, estudar, olhar a notícia. Não é verdade? Você não concorda comigo que é muito pouco? É muito pouco. Você não nasceu só para isso, não é? Você não está aqui na terra só para isso. Você não nasceu nesse tempo só porque nasceu nesse tempo. Tem um plano, tem uma ampureta divina na sua vida. Tem um tempo que está correndo na sua vida. E, acima de tudo, tem um propósito para a sua vida. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem um propósito para a sua vida. E quando a gente não entende que muito desse propósito, ou eu diria, né, tudo desse propósito, melhor dizendo, tem a ver com Deus.
Porque Deus trouxe você. Deus é o Pai dos espíritos. Você nasceu de Deus. Então, em Deus, há um propósito para a sua existência. Para você poder entender o que você está fazendo aqui na Terra. Porque se a gente não entende isso, queridos, muitas vezes a gente pode até se entristecer de estar aqui. Porque, afinal de contas, eu estou aqui para quê? Então, quando a gente entende o nosso propósito, o motivo pelo qual Deus nos colocou nessa terra, nesse lugar, nessa dispensação, nós não só seremos mais felizes, como também seremos mais produtivos para cumprir aquilo que Deus quer na nossa vida. Amém? Você está pronto para desvendar um pouco sobre isso essa noite? Sabe, queridos, eu creio que o Espírito Santo ele vai falar com você, no lugar que você está, no nível que você está, com talvez os desejos que você está no coração, com a realidade que você está vivendo na sua vida, no seu departamento, enfim. Deus, queridos, não pensou nesse negócio de igreja, de congregar, de assembleia de santo, por acaso. Ele sabia que dessa forma, na coletividade, há um fluir diferente. Há um propósito diferente do Espírito para se manifestar em nosso meio. A palavra que está sendo transmitida. E, acima de tudo, há um ambiente ungido no qual você está inserido. Sabe, queridos, talvez você não tenha oportunidade de estar perto do pastor, ou de ter um tempo conversando com ele, ou com os ministros dessa igreja, mas o ambiente que você está usufruindo é um ambiente que Deus trouxe ao coração do nosso pastor para implantar nessa igreja. Então, por mais que você não tenha relacionamento com ele pessoal, você está usufruindo daquilo que tem sobre a vida dele como anjo da igreja. É um ambiente encharcado da unção. De pessoas que estão aqui orando e sustentando esse ambiente em oração. Para que quando você chegue aqui, queridos, a gente não vai chegar aqui e só vai ser curado no apelo de cura, não. A proposta é que quando você estiver aqui, cultuando ao Senhor em espírito, alma e corpo, cura já começa a se manifestar na sua vida. Porque você não está em qualquer lugar. Você está num ambiente santo. Você está num ambiente ungido. Você está num ambiente, queridos, onde o Espírito Santo tem liberdade de se manifestar. Então, quando a nossa mente está conectada nesses valores, fica muito mais fácil de fé ser gerada no seu coração. Agora, quando a gente vem para cá só no automático, só porque é domingo, ou só porque eu tenho que trabalhar, só porque eu tenho que servir, ou só porque eu tenho que dar uma satisfação para a minha alma. Não, queridos, aí o Espírito Santo fica sem poder agir no nosso meio. Mas quando você vem para cá e está com a tua mente quebrantada diante do Senhor, conectado naquilo que o Espírito quer comunicar, amado, é um ambiente ungido, amém? Oh, glória! Eu quero começar a conversar com você sobre uma mulher extraordinária, ao meu ver, na Bíblia. Eu queria que você abrisse aí, por gentileza, a Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9, por gentileza. Eu quero ler com você, Atos, capítulo 9, versículo 36. Você achou? Posso ler? Amém? Eu estava com saudade de vocês, então não me deixa sozinho, não. Interaja aí comigo, por favor. Posso ler? Diz o seguinte: havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras que fazia e esmolas que trazia. Ela era notável, porque pregava como ninguém. Ela era notável, porque conhecia a Bíblia como ninguém. Ela era notável, porque operava em dons e maravilhas como ninguém. Ela era notável, porque ela botava a mão e a pessoa ficava curada instantaneamente. Ela era notável, porque ela costurava. Dorcas não era uma ministra, não pregava a palavra no púlpito, não tinha notoriedade, não fazia parte do ministério de música, não cantava, pelo menos a Bíblia não diz, mas Dorcas servia ao Senhor com um dom genuíno
que Deus deu a ela. Ela praticava, a Bíblia vai dizer, ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. E a Bíblia vai dizer, queridos, que ela costurava para as viúvas, ela costurava para aqueles que não tinham recurso. Ela era notável porque ela fazia boas obras para o corpo de Cristo daquela época. E ela era uma discípula. Todas as vezes que a Bíblia disser discípulo, é porque é aluno, é porque é crente. Ela estava sendo discipulada na doutrina de Cristo. Você é um discípulo? Uma discípula? Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Estamos sendo doutrinados, ensinados na doutrina de Cristo. Isso significa ser discípulo. Então, se alguém disser para você assim, você agora é crente, eles estão te doutrinando lá naquele lugar. Você, mesmo, estão. Estão me doutrinando, sim, na palavra, em Cristo. Amém? Você está sendo doutrinado, e eu também, graças a Deus. Então, Dorcas, ela era uma judia cristã que fazia boas obras. Agora, o interessante é que a Bíblia diz que as suas boas obras era costurar para as viúvas e para aqueles que não tinham recurso. E quando ela morreu, teve uma comoção geral. Pedro estava numa cidade vizinha, em Lida, e ele foi chamado a Jope para poder orar por Dorcas. Ele já havia a fama de que o cristianismo podia curar, podia salvar, podia transformar vidas. E Pedro era um representante genuíno dessa doutrina. Então, Pedro está ali no bairro seguinte, mas aqui teve um problema, manda chamar Pedro. Chamaram Pedro, Pedro veio, a Bíblia diz que Pedro orou por ela e ela ressuscitou. Ela era tão notável e o que ela fazia era tão diferenciado. E aquilo que ela fazia era tão importante. O serviço de Dorcas era tão relevante naquela sociedade, naquela comunidade, que quando ela morreu, teve uma comoção. E agora, como vamos fazer sem Dorcas? E agora, quem vai costurar para as viúvas? Quem vai costurar para os necessitados? Quem vai vestir aquele que não pode pagar? Quem vai dar suporte para essas viúvas que não tem mais ninguém? Queridos, pensa comigo. Não vou dizer que você vai morrer, amém? Mas se você se ausentar, o que vão falar sobre você? Que falta você vai fazer? Que tarefa e que impacto você tem nessa igreja local, na sua comunidade, na sociedade? Que impacto você tem? Que as pessoas vão entrar em colapso porque você se ausentou. Talvez se um pregador famoso, talvez se uma ministra de música famosa, talvez se alguém relevante, alguém que está no Instagram, alguém que faz live todo dia, desapareça do contexto. Mano, ela era uma costureira. Quantas costureiras nós temos aqui? Glória a Deus. Ela era uma costureira. Mas ela servia ao Senhor de todo o seu coração. Vamos continuar? Eu quero que você pense sobre isso. Comece a pensar sobre isso. E a Bíblia diz que, não vou ler todo o texto, mas se você quiser ler em casa, no versículo 40 diz o seguinte: mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Uma mulher relevante. No seu tempo, na sua comunidade, na sua igreja, uma mulher relevante para pessoas. A Bíblia não diz, queridos, que ela costurava só para as viúvas que eram crentes. A Bíblia não diz que ela costurava só para aqueles que tinham necessidade. Mas certamente essa mulher era uma mulher relevante na sua sociedade. Porque o nosso serviço a Deus, ele não está só restrito à igreja local. Ele também é expandido e ele também deve ser considerado na sociedade. Porque a Bíblia diz que na sociedade nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Que na sociedade nós vamos ser uma boa testemunha que Cristo está vivo. De que forma? No amor, no poder, na graça.
Então a nossa relevância, o servir a Cristo, não é só na igreja local. É onde você estiver, você fazendo a diferença. Ei, querido, você não é comum. E o lugar onde você está não é comum, porque você está lá. Então tem que ter um impacto, tem que ter uma diferença naquele lugar, porque você serve ao Senhor. Amém? E aí a gente pode analisar algumas situações, principalmente aquelas situações que normalmente a gente trata em gabinete. Mas de que forma eu posso servir ao reino, servindo na igreja local? Aonde eu me enquadro? Eu gostaria muito de me enquadrar no Ministério de Música. Vocês sabem disso, né? Mas eu não me enquadro no Ministério de Música. Mas sabe que isso não me parou? Certamente você tem dons e talentos, queridos, que talvez não seja o que você queira. Mas como já disse o profeta, né? Talvez seja o que você precisa. Nem sempre é o que a gente quer. Enfim. Essa noite, o Senhor e o poder da unção vai iluminar os olhos do entendimento. E se você ainda não sabe de que forma você pode servir a Deus, na igreja local ou na sua comunidade, o Espírito Santo vai te revelar. Por quê? Porque Dorcas serviu com que... O que você tem para servir ao Senhor? E você sabe que aquilo que você tem, o dom e talento que você tem, foi dado por Deus. Então Ele é o principal interessado que você coloque esse dom em operação. Mas Ele também é aquele que te capacita a colocar o dom em operação. Ele também é aquele que derrama ferramentas na sua vida para que você flua com mais graciosidade. Como o pastor ministrou, para que sejamos graciosamente ajudados em tudo. Maravilhosamente executando aquilo que fomos chamados para executar. Dorcas costurava. Vamos pensar comigo? O que Davi tinha para cumprir o chamado que estava sobre a vida dele? O chamado que ele ouviu ainda um jovenzinho da boca de Samuel. Samuel o ungiu para ser rei. Ele foi rei instantaneamente. Ele recebeu a imposição de mãos de Samuel e já foi reinar? Não. Teve um caminho. Teve algo que ele precisou percorrer. Agora, o que Davi tinha para chegar no palácio real? Uma funda e algumas pedras do riacho. Você está ruminando sobre isso? Porque aquele que derrubaria o gigante iria se casar com a princesa. Davi talvez não tivesse uma boa retórica. Uma atiradeira e algumas pedras que ele foi buscar no riacho, que ele foi buscar na fonte, não era qualquer pedra para acertar a cabeça de Golias. Pega isso! Não era uma pedra comum, porque não estava na mão de alguém. Sabe o que Moisés tinha para abrir o mar? Um cajado. Toca, Moisés. E anda, Moisés. Era um cajado, mas não era qualquer cajado. Era um cajado da mão de Moisés. O que aquela viúva de Sarepta tinha? Um punhado de azeite e um punhado de farinha. Era só isso que ela tinha. Mas o que ela tinha, ela serviu ao Senhor. Ela fez a comida para o profeta, para o homem de Deus. E aquilo que era tão pouco que ela ia comer e morrer, foi multiplicado sobremaneira. Ela serviu ao Senhor com um punhado de farinha e um punhado de azeite. Vai pensando, querido, vai pensando comigo. O que Maria tinha, aquela jovenzinha, o que Maria tinha para servir ao Senhor? Seu ventre. Seu corpo e a sua reputação. E ela disse: Senhor, faz em mim o teu querer. Eu não tenho ouro, não tenho prata, não prego na igreja, não canto na igreja, não tenho talento nenhum, mas tenho meu ventre.
E do meu ventre vai sair o Salvador da humanidade. Querido, Pedro, um grande homem de Deus. Pedro foi quem ele foi no Evangelho. O que Pedro tinha para servir ao Senhor? Jesus aparece. E o que Pedro tinha para oferecer ao Senhor? O seu instrumento de trabalho. Um barco. O que você tem para servir ao Senhor? O seu instrumento de trabalho tem servido ao Senhor? Lá no seu trabalho, na sua empresa, onde você trabalha, na escola, aonde você trabalha? O seu lugar de trabalho, o seu instrumento de trabalho tem servido ao Senhor? Pedro tinha um barco, que era o seu instrumento de trabalho, ele era pescador. Mas sabe que quando Pedro serviu ao Senhor com aquele barco, o chamado dele foi revelado? Talvez você não saiba qual é o seu chamado, porque você não está servindo ao Senhor. Porque quando Jesus foi pregar no meio do mar, com um barco de Pedro, quando ele voltou, Pedro fez a grande pesca. E quando terminou, o que Jesus falou para ele? Você, Pedro, vai ser pescador de almas. Foi para isso que eu nasci. Servindo ao Senhor com o seu instrumento de trabalho, foi revelado a Pedro qual era o seu chamado. Oh, glória! Vamos pensar naquele jovenzinho lá na multiplicação de pães e peixes. A Bíblia diz lá em João, eu quero ler com você. Abre comigo, por gentileza, lá no Evangelho de João. Esse menino entrou para a história. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9. Você está animado em servir ao Senhor? O contexto é, estavam todos lá, deu fome na galera, não tinha onde comprar comida. E aí no versículo 9 diz o seguinte, aí começou todo mundo, né? Aonde vai ser? Onde vamos comer? Não tem onde comer? Como é que vai ser? Dispensa a multidão? Não dispensa? Aquelas coisas do operacional, sabe? Né? A logística de como vai se alimentar esta multidão. E aí no versículo 9 diz o seguinte, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí André, discípulo André, apóstolo André, descrente, ele diz, mas isso que é para tanta gente? Mas isso que é para tanta gente? Não daria para alimentar a multidão se Jesus não tivesse envolvido. Agora, Jesus só pôde se envolver porque tinha uma semente. O que eu tenho para servir ao Senhor, eu tenho R$2 para colocar no gasofilácio para expansão. É isso que eu tenho para servir ao Senhor. O que eu tenho para servir ao Senhor é só a habilidade que eu tenho para lavar banheiro. Gente, e tem gente que tem habilidade que o banheiro fica cheiroso, não é não, Aline? Festa das Nações, o lugar mais cheiroso, banheiro. Eu só sei lavar banheiro, tão pouco. Eu não sei, querido, cada um aqui tem um contexto, Deus está falando de um jeito. Mas eram pães e peixes que não davam para servir a multidão toda, alimentar a multidão toda. Mas aquele menino decidiu servir ao Senhor com o que ele tinha. Apesar de André não crer que daria para alimentar a multidão, Jesus estava lá. Apesar de você não crer que o que você tem é suficiente para servir a Cristo, é servir a Cristo, Ele é o dono da obra. É Ele que vai multiplicar. E aquele menino semeou o que ele tinha, serviu ao Senhor com o que ele tinha,
E a multidão foi alimentada. Amado, temos uma multidão para alimentar. Temos uma igreja inteira para alimentar. Temos um bairro inteiro para alimentar. E sabe lá o que mais Deus vai abrir de porta, como diz o apóstolo Paulo, né? Deus me abriu uma porta lá para o outro lado do mundo. Multidões famintas, que estão esperando você entregar o que você tem para servir a Cristo. Oh, glória! Aí agora, né, o menino tinha pouquinha coisa. O menino tinha alguns pãezinhos e peixinhos da merenda dele, né, do farnel dele. É porque eu falo farnel, todo mundo fica me zombando. Mas farnel é um vocabulário no dicionário. Ele tinha só o farnelzinho dele. Porque farnel são alimentos, suprimentos que você leva para uma viagem, para um determinado lugar que você vai precisar, é um termo, inclusive, militar, que você vai precisar na sua jornada. Então, o menino tinha um farnel. Ele estava lá, ouvindo a Cristo nas multidões, levou a merendinha dele. Era muito pouco. Agora, a gente tem um outro lado aqui, de uma oferta pequena para uma oferta grande. E a gente vai para a mulher do vaso de alabastro. Não só o perfume, o unguento era muito precioso, mas também o vaso também era. Ambos caríssimos. Mas era o que ela quis entregar ao Senhor. E a Bíblia diz que ela será lembrada para sempre por causa dessa atitude. Então, querido, seja aquele que tem pouco, seja aquele que tem muito. O seu ato de servir ao Senhor será recebido por Ele como algo extraordinário. Não limita o seu serviço. Eu só posso fazer uma bainha. Sabe, sabe, amados irmãos, as meninas no Imersas do ano passado, elas costuraram mais de 400 peças de mesa posta, etiquetinha pequenininha. Elas estavam servindo. Elas fizeram parte de cada mulher que recebeu uma palavra aqui naquele dia. Cada mulher que teve a vida transformada. Cada mulher que foi impactada. Cada mulher que provou da unção. Galardão para elas. Elas serviram ao Senhor como? Costurando. Agora, querido, você não pode ficar parado. Porque água é um líquido precioso. Ninguém vive sem água. Precioso demais, mas se ficar parado apodrece. Você é precioso demais, mas se você ficar parado, sei lá. E agora, nesse tempo, né? Último exemplo para você pensar. Agora, nesse tempo de expansão, nesse tempo de templo novo, eu já entrei nesse tempo. Você já entrou? Eu já entrei no tempo do templo novo. E eu estimulo você, que é líder, que é gestor, ou coordenador, ou supervisor, a já começar a visualizar o seu departamento no templo novo. Como você quer que seja? Como você quer que seja o centro de cura, pastor Alex? Como você quer que seja? Você precisa pensar sobre isso. Porque José só fez a barba. Quando chegou a oportunidade. Quando chegar a oportunidade, o centro de cura tem que estar mapeado no seu coração. E assim todos os departamentos. Agora pensa no meu gabinete. Muita glória no meu gabinete. Não sei vocês, eu já estou lá. Mas nesse tempo, não é? Que vamos precisar de mão de obra. Gente que costura. Gente que tem merenda só com pão e peixe. Gente que tem vaso de alabastro. A gente vai precisar de todo mundo. A gente também vai precisar de uma categoria muito especial. A Bíblia diz que Bezalel
foi encontrado no meio da multidão. E a Bíblia diz que ele foi ungido. Está lá em Êxodo 31. Não vou ler, quero ganhar tempo. Êxodo 31 fala sobre Bezalel. A construção era a construção do templo, uma grande obra. Tinha que ser tudo pensado, porque Deus tinha uma visão. E a visão de Deus tinha que ser reproduzida intacta. E a visão de Deus tinha muitos detalhes. E não podia ferir nenhum detalhe daquele que Deus havia colocado. Deus unge a Bezalel, um artesão, um arquiteto, um artífice, para construir o templo. O que Bezalel serviu ao Senhor? Com o seu dom, com o seu talento. Então, se você é arquiteto, se você é engenheiro, se você é bombeiro hidráulico, se você é técnico em eletricidade, seja lá o que você trabalha em obra, meu amado, chegou a sua hora. Uma grande obra precisa de muitos trabalhadores. E como diz Neemias, nós estamos numa grande obra. E não vamos nos distrair. Bezalel tinha a sua, vamos colocar assim, né? Para a gente entender, dentro do nosso quadro. Bezalel tinha a sua profissão. A sua habilidade, que foi aumentada por Deus. Para cumprir o propósito de Deus. Não era o propósito de Moisés. Construir o templo não era ideia de Moisés. Foi ideia de Deus. Amém? Agora, queridos, para a gente fechar, que eu creio que o Espírito Santo já está fazendo você pensar aí, esquadrinhando você, de que forma você pode servir ao Senhor. Lembrando que a Bíblia diz que Deus não se esquece daqueles que o servem. Que Deus é um bom pagador daqueles que o servem. Que servir ao Senhor não é pesado. Servir ao Senhor tem graça envolvido. Servir ao Senhor tem caminhos desembaraçados, porque você está servindo ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. E eu vou dizer para você, servir ao Senhor é bom negócio para você. Aí, a gente não vai servir ao Senhor de qualquer maneira. A gente não serve ao Senhor na força do nosso braço. E eu quero mostrar para você a história de uma jovem, plebeia, que casou com um rei. Uma plebeia que casou com um rei. Uma plebeia casada com um rei não é uma coisa comum. Mas Esther casou. Mas Esther não casou pelos belos olhos do rei. Ela casou por um propósito. Amém? E eu quero ler com você 2 versículos sobre Esther. Por gentileza, Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, posso ler? Você achou? Eu vou ler para você na versão NVI. Diz o seguinte: Esther já tinha casado com o rei, ela já estava no palácio real, mas o seu povo estava correndo risco de ser exterminado. O povo judeu estava correndo risco de ser exterminado. E aí o seu tio, Mordoqueu, disse o seguinte, Esther 4:14, na nova versão internacional. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi por um momento como esse que Deus te trouxe para congregar no Verbo da Vida Campo Grande? Quem sabe se não foi por um momento como esse que você foi encontrado pelo Senhor e tirado do lugar que você estava, um lugar de lama, um lamaçal, e o Senhor te puxou desse lugar e te firmou sobre a rocha?
Quem sabe não foi para você ter uma grande obra, grandes realizações, um grande projeto, para você exercer o seu chamado com muita leveza e eficiência que Deus trouxe você. Quem sabe não foi para um momento como esse, onde mais e mais pessoas estão morrendo, onde o mundo está indo para o seu final. Quem sabe não foi por um momento como esse que você está vivo, para fazer a diferença. Quem sabe? E sabe, queridos, a Bíblia fala que Esther convoca um jejum para todo o seu povo, para que ela pudesse chegar diante do rei e interceder pelo seu povo diante do rei. Porque diante do rei só podia chegar quem o rei chamasse. Não era qualquer pessoa que poderia entrar aonde o rei estava e conversar com o rei. Ele tinha que ser solicitado. E aí o tio de Esther fala para ela, você tem que ir lá, porque você tem que interceder pelo nosso povo. E aí ela fica com medo e ela diz, mas ele pode me mandar matar. E ele diz, será que não foi por um momento como esse? Às vezes, querido, o diabo vem dizer para a gente que a gente não pode servir a Cristo, nem na igreja local, nem sendo um canal de Deus lá fora. Às vezes ele começa a dizer, mas que besteira, você vai gastar tempo, mas que besteira, você não vai ser compreendido, mas que besteira, você vai estar servindo ao pastor, mas que besteira, depois que você servir ao Senhor, ninguém vai lembrar mais, mas que besteira, você está depositando toda a tua energia nisso, você tem coisas mais importantes, mas que besteira isso, aquilo outro, e Deus está falando para você, quem sabe, não foi para um momento como esse que você nasceu? Porque o que você faz para o Senhor, você não faz para homem. Homem pode não reconhecer, homem pode ser infiel a você, homem pode te trair, homem pode fazer um monte de coisa, queridos, que você vai se decepcionar em servir. Se a sua cabeça estiver no servir a homem. Mas deixa eu te dizer, Deus não é homem. Deus não é homem, eu amo isso. Deus não é homem. Então Deus não é ingrato. Deus não é infiel. Deus não é mal pagador. Ele não é homem, por isso que eu sirvo ao Senhor de todo o meu coração. Queridos, eu me converti há 27 anos atrás. Desde que eu entrei nessa igreja, eu sirvo ao Senhor. Eu nunca fiquei sem fazer alguma coisa para a propagação do reino. Eu desci aquela rampa, no pior momento da minha vida. Mas, acho que 2 semanas depois, eu já estava servindo ao Senhor. A mãe do pastor Alex Soneli, ela me acolheu como uma mãe. E ela me trouxe para perto. E rapidamente eu entendi que grande obra nós temos para fazer. E eu quero fazer parte disso. Porque se Deus vai fazer alguma coisa em Campo Grande, eu vou fazer também. Nunca mais, queridos, eu comecei dando aviso. Nunca mais eu deixei de servir ao Senhor. Já dei aula no DI várias vezes, em várias turmas, em várias faixas etárias. Já fui departamento de eventos, e na igreja onde eu servia, no departamento de eventos, nós fazíamos os casamentos. Porque era uma igreja de baixa condição, as pessoas tinham baixa condição naquele lugar, e ninguém tinha como contratar buffet, ou contratar salão de festa, não. Nós promovíamos o casamento. Quantas madrugadas já fiquei sentada no chão, lavando e secando louça, que a pessoa que alugou tinha que buscar no dia seguinte. Por quê, queridos? Eu não estou servindo a homem. O pastor que eu servia nessa igreja não é mais pastor aqui. O pastor que eu servia lá na pedra está lá e eu estou aqui. Mas eu não sirvo a homem. Eu sirvo a Deus. E porque eu sirvo a Deus de todo o meu coração, eu sou bênção para os homens. Eu vou ser bênção para o meu pastor. Quem for o meu pastor, eu vou ser bênção para ele. Eu vou ser bênção para a minha igreja local. Agora eu entendo uma coisa que Esther entendeu. Na hora de chegar na frente do rei para pleitear sua causa. A Bíblia diz o seguinte, no capítulo 5, versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu-se dos seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. E a história vai dizer que o rei deixa ela entrar e que o rei concede aquilo que ela ia pedir. Agora, eu quero que você pense aqui um detalhe importantíssimo. A Bíblia diz que Esther se vestiu de vestes reais. Isso tem a ver com a roupa. Mas, principalmente,
A palavra aqui, no original, não tem a ver com roupa física. Tem a ver com autoridade, domínio, poder. Esther se vestiu de autoridade. Esther se vestiu de domínio. Esther se vestiu de poder. Dela mesma, não, do Deus que ela servia. Da causa que ela estava pleiteando. Ela não estava pleiteando a sua causa, apesar do povo ser dela. Ela estava pleiteando a causa de Deus. Porque foi para um momento como esse que Deus a levantou. Foi para um momento como esse que ela estava dentro do palácio. Foi para um momento como esse que ela chegou na frente do rei para pleitear as causas de Deus. Ela não foi de qualquer maneira. Ela se vestiu de vestes reais. Ela se vestiu de poder. Ela se vestiu de autoridade. Ela se vestiu de domínio. Então, quando você vier servir no ministério de música, quando você vier servir no centro de cura, quando você vier servir no operacional, aonde quer que você vá servir, se vista com vestes reais. Se vista com autoridade, com domínio, com poder. Por quê? Porque se entrar alguém aqui, da parte do inimigo, querendo criar confusão, você vai estar vestido com vestes reais. Porque se entrar alguém no centro de cura, carregado de espíritos enganadores, você que trabalha lá vai estar vestido com vestes reais. Se você vem ministrar a palavra, se vista com autoridade. Porque você trabalha por um rei. E não é um rei natural como Esther estava. É um rei eterno. É o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. É a Ele que nós servimos. Deus é bom, amém? E a última pergunta que eu quero deixar para a meditação da igreja: você tem servido ao Senhor com aquilo que você tem? Obrigada. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.